Em nosso encontro de hoje, vamos começar a abordar o princípio da proteção. E quando vimos essa palavra proteção, logo pensamos em alguém se protegendo de germes ou de vírus, como é ilustrado aí pela figura, de um homem totalmente coberto aí com suas vestimentas de proteção pessoal. Entretanto, nós vamos aqui fazer um uso muito específico da palavra proteção, que é uma generalização, na verdade, desse conceito. Esse uniforme que o homem está vestindo, ele serve de alguma forma para limitar a capacidade do mundo exterior de influenciar ele de forma negativa na sua saúde. E nós vamos ver já já como que essa delimitação, de fato, é chave nesse princípio. Antes disso, muito rapidamente, vamos lembrar que nós estamos já há algum tempo estudando os princípios que constituem o primeiro pilar da nossa metodologia aqui no Amor Consciente, e que esse pilar dos princípios é composto de 10 princípios. Estamos nesse momento, então, iniciando o detalhamento do terceiro deles. O terceiro princípio, o princípio da proteção, diz que todos os nossos recursos são limitados. A figura ilustra isso de uma forma interessante, lembrando a gente da capacidade do nosso planeta de prover água potável. Mas não se trata apenas desse tipo de recurso, nós vamos, ao longo dos próximos encontros, detalhar diversos tipos de recursos e perceber que todos eles são de fato limitados. Mas antes disso, vamos entender um pouco de onde que vem esse conceito. De fato, o conceito é oriundo das ciências econômicas. Nós, como seres humanos, somos extremamente imaginativos, criativos, somos capazes de inventar novas necessidades de forma ilimitada. Entretanto, os recursos de que nós dispomos, não importa se é água, dinheiro ou qualquer outro, são limitados. E aí então, se todas as pessoas desejarem o mesmo recurso, gera-se o que os economistas chamam-se de escassez, ou de falta, para falar em bom português. E quando tem escassez de algum recurso, produto, insumo, então, nós somos obrigados a escolher alguns e abrir mão de outros. Em outras palavras, fechando essa questão da origem, essa liberdade que nós temos de escolher o que nós vamos utilizar dentre os recursos possíveis, é de fato possível apenas se do ponto de vista econômico, de fato, há recursos suficientes para a gente escolher. Essa ideia que está cristalizada nessa reflexão do político inglês Aneurin Bevan, que diz que a liberdade é um subproduto do excedente econômico. Quando na economia falta de tudo, como acontece infelizmente em alguns países, então a liberdade não existe. Queremos também aprofundar um pouco essa questão de limitar ou delimitar, que são palavras que são muito parecidas, mas não são intercambiáveis. Quando no enunciado do princípio dizemos que os recursos são todos limitados, significa que, como diz no dicionário, que aquilo possui limites. Existem limitações para a nossa capacidade de utilizar os recursos, ou seja, os recursos são, falando em termos
matemáticos finitos. Em termos práticos, seu uso é restrito. Não podemos usar quanto quisermos. Temos que escolher uma quantidade limitada. E a solução para isso, então, para que todos possam usufruir desses recursos, é de fato delimitar o uso dos recursos. A palavra delimitar é definida no dicionário como aquilo que foi acordado, combinado ou determinado de forma hierárquica para ter limites. A própria composição da palavra contém a palavra limitar dentro dela. E só para a gente não deixar em branco aqui quais são esses recursos que são limitados, né? Só lembrar que nós temos nas lojas estoques limitados e as pessoas têm necessidade de recursos financeiros, emocionais, intelectuais, naturais, como já citamos, e vários outros, dentre os quais talvez o mais importante seja o tempo. Mas vamos, antes de adentrar no detalhamento dos recursos, entender um pouco do que se trata essa questão dos limites. De fato, quando nós praticamos uma ação, seja lá o que a gente tiver decidido fazer, nós precisamos utilizar uma determinada quantidade de recursos. E a quantidade de recursos que a gente vai usar para que aquela ação possa ser de fato bem sucedida, tem que estar numa determinada faixa. Se o lojista comprar produtos demais para estocar, como é ilustrado aí pela figura, ele vai ter que fazer uma liquidação por excesso de estoque e vender abaixo do preço e tomar prejuízo. Essa é a questão econômica. Mas não se aplica só na economia. Se aplica a qualquer ação que a gente queira praticar. Se a gente não tiver os recursos suficientes para praticar a nossa ação, então nossa ação provavelmente não vai ser bem sucedida. Se nós tivermos dinheiro suficiente para comprar aquilo que a gente quer, a gente não consegue. Em outros casos, se a quantidade de recursos utilizado for acima do máximo razoável, nós vamos então causar danos, prejuízos, né, para outras pessoas ou para a gente mesmo quando de imediato o objetivo é alcançado. Por exemplo, continuando a pensar comprar coisas, né, se a gente tem dinheiro suficiente para pagar 3 vezes o preço de um produto porque alguém percebeu que a gente quer ele muito e a pessoa resolveu abusar do preço, nós podemos comprar, mas na frente esse dinheiro vai nos fazer falta para comprar outras coisas, muito provavelmente. Moral da história: toda vez que a gente for praticar uma ação, precisamos tomar cuidado com o dimensionamento dos recursos disponíveis para que eles sejam compatibilizados com a ação que a gente quer. Isto é, como ilustrado aqui na figura, nós temos que ter uma faixa intermediária entre o mínimo e o máximo razoável de consumo de recursos para executar a nossa ação. Um tipo de recurso, como disse, é muito fácil de entender, são os medicamentos. Como disse Paracelso, médico do século XV, XVI, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Existem substâncias químicas que, para que possam servir como remédio, nós temos que consumir uma determinada quantidade mínima deles. Se for menos, não faz efeito nenhum. Mas se a gente consumir a mais do que um determinado máximo específico de cada substância, a mesma substância é capaz de matar ou prejudicar a gente. É por isso que Einstein disse que, quando aceitamos nossos limites, conseguimos ir além deles. Nós temos que, de fato, aceitar essa realidade de que vivemos limitados, para a partir daí, então, podermos estabelecer formas ou estratégias
para a gente conseguir fazer o que a gente deseja, indo além desses limites de alguma forma. Vamos ao longo do tempo detalhar como fazer isso. E essa forma, obviamente, requer alguma sabedoria ou conhecimento. Essa frase de autor desconhecido é bem conhecida, diz assim: não importa quantos recursos você tem, se você não souber como usá-los, eles nunca serão suficientes. Bert Hellinger enunciou isso de uma forma mais elegante, quando disse que sábio é aquele que sabe os limites do que pode ou não ser feito. O educador nigeriano contemporâneo, Ifani Onuoha, diz que você pode fazer qualquer coisa. Você pode escolher o que você quiser fazer. Mas você não pode fazer tudo, porque não tem recursos suficientes para que você possa fazer tudo. Você pode fazer qualquer coisa, escolher uma das possíveis que você imagina. 2, 3, tudo você não vai, por exemplo, ter tempo suficiente ao longo da sua vida inteira. Portanto, como nos ensina o filósofo Leandro Carnal, para sermos felizes, é preciso conservar a nossa energia, que também é um recurso, para coisas que de fato valem a pena, para nós mesmos. Se a gente desperdiçar a nossa energia com coisas que não valem a pena, então quando precisarmos executar as coisas que valem a pena, vai nos faltar o recurso energia. E existe uma outra questão envolvida na utilização dos recursos, que é abordada pelo filósofo Mário Sérgio Cortella nessa reflexão que diz assim: tem coisa que eu devo, mas não quero. Tem coisa que eu quero, mas não posso. E tem coisa que eu posso, mas não devo. Esse aparente círculo, diz ele, nestas questões vive aquilo que a gente chama de dilemas éticos. Todos e todos, sem exceção, temos dilemas éticos. Quando a gente vai utilizar recursos, temos que pensar sempre nessa questão. Eu devo usar esses recursos? Eu posso usá-los? Estou capacitado? E por último, eu quero, de fato, é a minha vontade utilizar os recursos para essa finalidade? Então essa reflexão, que aparentemente é mera filosofia, acaba servindo como orientação para que nós possamos, como o Mário Sérgio Cortella diz, o tempo todo pensar nesses dilemas. Devo? Posso? Quero?